Olá pessoal, meu nome é Matheus Mondeu Salles e esse vídeo é um trabalho da disciplina de Hermenêutica 1, ministrada pelo professor Márcio Alonso para o curso de Teologia do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nesse vídeo nós vamos abordar o tema da hermenêutica da suspeita, que é a proposta hermenêutica do filósofo Paul Ricoeur. Ele nasceu em 1913 e faleceu em 2005. Foi um francês que deixou uma obra considerada importante nas áreas da fenomenologia e da hermenêutica, em diálogo com as ciências humanas e sociais. Ele se dizia de confissão religiosa protestante. Entre as influências marcantes no pensamento dele, nós incluímos aqui a fenomenologia husserliana, o existencialismo cristão, que ele aprendeu principalmente com o filósofo Gabriel Marcel, quando estudou em Paris com ele, e o socialismo. Esse lado do socialismo na filosofia do Paul Ricoeur, ele atribui a influência especialmente do amigo dele, André Philippe, um outro pensador francês com o qual ele conviveu entre os anos de 1934 e 1938, e que deixou uma marca indelével no pensamento dele, que se reconhecia, o Paul Ricoeur, como estando à esquerda, como esposando a filosofia política socialista. Onde ele ensinou? Aqui nós incluímos algumas das instituições onde ele ensinou. Sorbonne, a Faculdade de Teologia Protestante de Paris, a Universidade de Paris-Nanterre, a Universidade de Chicago, mas também tem outras, como a própria Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E entre as principais obras, nós incluímos a Filosofia da Vontade, que é realmente a obra principal dele, tem 3 volumes, a Metáfora Viva, o Si Mesmo como Outro, e aí aqui em último lugar nós colocamos a obra que foi fundamental para a nossa apresentação, que é da interpretação, um ensaio sobre Freud. É dessa obra que a gente tirou essa citação que nós vamos ler agora e que encapsula qual é o conceito de hermenêutica para o Paul Ricoeur, qual é a tarefa hermenêutica, qual é a tarefa interpretativa para ele. Nós vamos ler então agora. De um lado, a hermenêutica é concebida como a manifestação e a restauração de um sentido que me é dirigido sob a forma de uma mensagem. Do outro, ela é concebida como desmistificação, como uma redução de ilusões. A hermenêutica me parece movida por essa dupla motivação, vontade de suspeita e vontade de ouvir, desejo de rigor, desejo de obediência. Somos hoje esses homens que não terminaram de matar os ídolos e que mal começam a entender os símbolos. Talvez essa situação em sua aparente desolação seja instrutiva. Talvez o iconoclasmo extremo pertença à restauração do sentido. Então a ideia dele é que a interpretação ela passa por 2 momentos. O primeiro deles, e esse é o elemento fundamental que é da hermenêutica dele, é a suspeita, é a redução das ilusões, é a desmistificação, é o iconoclasmo que ele menciona no final da citação. Para ele, então, é necessário, a princípio, ler nas entrelinhas do texto para mostrar aquilo que ele esconde, aquilo que está subjacente ao texto. Porque a consciência humana fabrica ilusões a respeito de si mesma, e essas ilusões elas têm que primeiro ser desmontadas para que então a gente conheça a verdade que está oculta por trás do texto, que muitas vezes é desagradável, os interesses que estão por trás do que o autor disse, o que está por trás dos símbolos. E aí depois disso a gente pode passar para um segundo momento da interpretação, que é o que ele chama de restauração ou manifestação do sentido, um momento em que o leitor vai construir um sentido na interação com o texto. Essa hermenêutica da suspeita, segundo ele, nasceu no Ocidente a partir do pensamento de 3 autores. Esses 3 autores são Freud, Nietzsche e Marx. Então, para o Paul Ricoeur, depois desses 3 mestres da suspeita, que é como ele chama esses pensadores, a hermenêutica nunca mais foi a mesma. Não é mais possível se falar de uma hermenêutica universal, de uma hermenêutica de regras de interpretação que a gente possa aplicar a todo e qualquer texto. Depois desses 3 homens, o elemento da suspeita entra na hermenêutica, porque todos eles têm essa característica fundamental, que é questionar a consciência humana. Todos eles questionaram a ideia cartesiana do penso logo existo, a ideia de Descartes de que a certeza mais básica do homem seria a sua própria consciência.
o fato de que ele tem consciência de si, que ele sabe que pensa, né? Que é a ideia que está traduzida por essa frase famosa do Descartes. E então, para o Paul Ricoeur, esses três homens mostraram que nem disso a gente pode ter certeza. Até mesmo aquilo que nós pensamos sobre nós pode estar equivocado. Nós podemos estar escondendo algo de nós mesmos. Então, esses três pensadores mostraram isso para o Ricoeur em áreas diferentes, cada um na sua área específica. O Freud, na área da vida psíquica, ele traz esse elemento de suspeita quando ele mostra que a vida psíquica tem uma ocultação, né, que é no inconsciente, numa camada mais profunda, que estão os desejos, as pulsões, os traumas, que vão orientar as condutas humanas conscientes. E a tarefa do analista, que é o intérprete, né, aqui nesse caso, é justamente o de revelar o que está no inconsciente. E aí, para ele, a religião, ela não passa de uma neurose obsessiva universal, de uma máscara, né? Para todos esses três pensadores, eles vão mostrar, de alguma forma, que a religião seria uma dessas máscaras da consciência. No caso do Freud, a religião é só uma tentativa de lidar com um problema do inconsciente, que é um conflito com o pai. Então, por outro lado, para Nietzsche, a religião cristã é um platonismo para o povo, ou seja, ela é uma roupagem diferente para a moral platônica, porque as virtudes da moral cristã, na verdade, elas são uma máscara para algo que está por trás, que é a vontade de poder. É o forte dominando o fraco, esmagando os mais fracos. E aí, para que isso aconteça, então, a moral existe para garantir, então, que o fraco continue sendo fraco, travestindo a sua fraqueza de virtude, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de várias coisas que, segundo Nietzsche, são coisas que devem ser abandonadas, deixadas para trás. São fantasias, são fábulas. E, por fim, o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Então, ele vai desmascarar a religião dizendo que, na verdade, ela faz parte da superestrutura que as classes dominantes construíram entre as várias narrativas e instituições culturais que as classes dominantes mantêm para legitimar o seu poder, para manter as classes dominadas mais pobres na sua alienação econômica. Então, todos esses três pensadores têm essa característica fundamental de desconfiança, de mostrar algo por trás das aparências, algo por trás das narrativas, dos discursos. E é isso que o Paul Ricoeur diz que influenciou fundamentalmente o pensamento dele. Agora, por que isso é um problema? Especialmente para a hermenêutica bíblica. O que deve ser rejeitado? Nós nem colocamos aqui o que deve ser aproveitado, porque é tão pouco. Talvez o que possa ser aproveitado seja apenas o fato de que realmente o intérprete ele precisa suspeitar de si mesmo quando ele se achega ao texto. Então, nas suas interpretações, ele tem que colocar um pé atrás em relação a si mesmo, em relação à possibilidade de estar ele mesmo distorcendo algo do texto por causa de pressuposições de preconceitos. Agora, o que deve ser rejeitado? Em primeiro lugar, é claro que o intérprete, no caso da hermenêutica bíblica, não pode se achegar ao texto com qualquer suspeita. O texto bíblico, quando fala sobre si mesmo, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita, que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Então, a nossa atitude em relação à palavra de Deus é de total confiança e de submissão, sujeição à palavra de Deus. É exatamente o oposto da suspeita e da desconfiança. O Senhor Jesus, quando orou em João 17, pedindo em relação aos seus discípulos que Deus os santificasse, ele fala que ele pede que Deus os santificasse na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a atitude de suspeita é totalmente inadequada quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Em segundo lugar, é preciso negar que é impossível conhecer a intenção autoral, porque na hermenêutica da suspeita a intenção autoral ela se torna totalmente secundária. O que importa justamente é o que está atrás do que o autor disse, é o que está subjacente, o que o autor disse, o que ele tentou dizer, a intenção dele não é importante para a hermenêutica da suspeita. Mas no nosso caso, da hermenêutica bíblica, isso é totalmente errado, porque o que nós queremos é justamente conhecer a intenção autoral, que coincide com a intenção do Espírito Santo. Por fim,
é preciso rejeitar a abertura na interação com o texto. É como se o texto não tivesse sentidos múltiplos que o leitor construísse, porque cremos que o sentido da Escritura é único. As aplicações é que são várias. Então nós estamos à busca desse sentido único, que é o que estava na intenção do Espírito Santo, quando inspirou os autores bíblicos. Então é isso que gostaríamos de dizer sobre essa teoria hermenêutica. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.